Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Ligados Integrados. Feriado também é dia de falar sobre avicultura e suinocultura. Hoje vamos falar sobre claudicação na suinocultura, um problema que causa dor física nos animais e descarte frequente em matrizes. No quadro Direto do Produtor, vamos esclarecer uma dúvida que também pode ser a sua: como evitar o esmagamento do leitão pela mãe? Tudo isso e muito mais vamos aprender juntos. Para ser matriz, a leitoa deve atender a alguns critérios. Deve ser saudável, é claro, para que as gestações vinguem e para que os leitões se desenvolvam bem. Vamos ver na reportagem como é a preparação das futuras matrizes nas granjas. A gente recebe um número X de leitoas, aí 100 leitoas por mês. A gente tem que fazer com que no decorrer da vida delas, 70 a 75% desses animais cheguem no mínimo até o terceiro parto, para que a gente tenha um bom desempenho reprodutivo desses animais. Então vamos abordar dois pontos de vista: o ponto de vista de custo e o ponto de vista zootécnico. Do ponto de vista custo, por que ter um bom indicador? Porque a gente está investindo nessa matriz e a gente tem que ter um retorno financeiro, ou seja, ela vai ter que se pagar, né? Então, o ponto de equilíbrio para esse retorno financeiro é que 70%, no mínimo 70% a 75% cheguem ao terceiro parto. E dessa forma ela vai nos garantir que deixe na granja no mínimo de 40 a 45 leitões. Dessa forma seria o ponto de equilíbrio para casar. Como a gente tem um investimento financeiro nessa matriz, ela vai estar se pagando. E do ponto de vista zootécnico, a gente vai trabalhar cada vez mais tendo uma taxa de retenção no mínimo de 70%, a gente vai ter muitos ganhos na granja e na cadeia. Vamos na granja. Na granja a gente vai ter uma distribuição etária do plantel, ou seja, a idade do plantel. A gente tem um plantel jovem e vai estar expressando o máximo potencial reprodutivo dela. Por quê? É sabido hoje que o ápice de produção das matrizes é do terceiro, quarto e quinto ciclo. Dessa forma a gente vai ter o maior número de animais nessa faixa etária. Dessa forma tendo o melhor resultado zootécnico da granja. E pensando na cadeia como um todo, esses animais a gente vai estar disponibilizando para as fases seguintes, que creche e terminação, eles vão ter cada vez mais um ganho genético. Dessa forma vão estar expressando o melhor potencial genético nas fases seguintes. É sabido hoje que as genéticas trabalham com melhoramento genético para ter um animal de alta performance, que é os animais que a gente trabalha, e quanto mais a gente tem uma taxa de retenção adequada, mais a gente vai estar trabalhando com esses animais. Por quê? A gente vai estar tendo cada vez mais os animais mais jovens na granja aí produzindo. Da mesma forma, é interessante até abordar esse tema, por isso que a gente trabalha a taxa de retenção, porque não adianta a gente ter uma alta reposição e vai ter animais muito jovens, a gente vai estar perdendo esse animal, e financeiramente não é interessante. A taxa de retenção é o ponto de equilíbrio entre retorno financeiro e melhoramento genético. A gente vai estar deixando com que esses animais fiquem no mínimo, o tempo mínimo para estar se pagando dentro das nossas granjas. Bom, mais um item que é muito importante para trabalhar a taxa de retenção. Aqui a gente tem uma matriz, que é uma leitoa, uma fêmea de primeiro parto. Então, as leitoas ela é o futuro da nossa granja. A gente recebe um material genético, a gente tem que fazer com que esse material genético chegue às fases seguintes e nos dê retorno dentro da granja. Dessa forma, a gente tem que fazer com que essas matrizes cheguem no mínimo até o terceiro parto, para a gente ter o equilíbrio financeiro, e cada vez mais a prole dessas matrizes ela vai ter um resultado muito significativo nas fases seguintes. Por isso é uma das importâncias a gente ter um bom indicador de taxa de retenção.
Bom, e uma das questões para a gente ter um bom indicador de taxa de retenção, a gente está medindo esse indicador, através de gestão à vista, como a gente tem nas nossas unidades. Então, por isso, a gente tem que estar acompanhando esse indicador conforme os lotes vão seguindo, né? À medida que a gente recebe esses animais, a gente vai ter no mínimo, cobrir 95% dos animais que a gente recebe, no mínimo, chegar até o primeiro parto, 87% desses animais. Da mesma forma, 81% a 82% tem que chegar até o segundo parto para que a gente consiga atingir a nossa meta, que é de 70% a 75% chegar até o terceiro parto. Dessa forma, a gente tem que vir acompanhando, fazendo a gestão desses lotes ou desses animais, porque se acontecer algum desvio, uma perda mais acelerada por uma ou outra causa, a gente poder agir e a gente poder contornar e atingir o nosso resultado. A gente tem que estar trabalhando com a gestão à vista de outros indicadores. Dessa forma, a gente consegue atingir o nosso objetivo de ter o melhor resultado possível, aliando ganho zootécnico com ganho financeiro. E um dos maiores desafios enfrentados pelos suinocultores é a claudicação, um evento doloroso que indica dificuldade no andar do animal. De forma coloquial, é aquilo que chamamos de manqueira. A dor física atinge diretamente o bem-estar animal e, por consequência, afeta o bolso do produtor. Isso porque a claudicação é um motivo de descarte frequente em matrizes suínas. Mas, apesar de ser comum, a gente não pode normalizar a claudicação. Vamos ver o relato de uma produtora de genética de suínas matrizes sobre claudicação. O produtor que está bem conectado com os animais, ele percebe que um animal que não está bem, ele não produz bem, né? Resumindo, é isso. E a claudicação, ele é um probleminha assim meio silencioso. As consequências não são tão fáceis de enxergar. Uma mãe que está sofrendo por conta de claudicação tem leitões mais agressivos, e que se desenvolvem com mais dificuldade, resumindo é isso, né? Então, o produtor, ele está percebendo que um monte de itens no bem-estar animal, que o bem-estar animal defende, acaba resultando numa economia para ele, ou num ganho. O produtor criava lá seus animais no chiqueiro, né? Lá atrás. Daí foi industrializando, foi organizando e da indústria ele recebia a recomendação de que ele tem que pôr os animais em gaiola, porque eles vão gastar menos energia, aí eles vão converter melhor a ração em carne e vai ser melhor o controle sanitário, um monte de coisa. Então ele foi saindo daquele sistema meio chiqueirão, só para ilustrar um pouco, foi confinando, foi colocando cada vez mais materiais industriais, digamos assim, dentro da produção, visando, obviamente, a otimização, a padronização também e o controle sanitário. Ok, daí com o tempo foi se descobrindo que todas aquelas formas de se trabalhar industrialmente, pegando o exemplo de espaço de gaiola, de matrizes, né, são negativos. E a gente segue falando sobre claudicação na suinocultura. Vamos conversar agora com Luiz Carlos Bordim, médico veterinário, analista da Embrapa Suínos e Aves, que já está aqui com a gente. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Luiz, vamos então rapidamente contextualizar, né, explicar mais uma vez, reforçar o que acabou de ser dito. O que é claudicação? Então, a claudicação, né, comumente chamada de manqueira, é uma condição que o animal não está se locomovendo da maneira correta, né, poupando um membro ou mais membros por uma lesão relacionada principalmente à condição de solo, de piso onde ele está sendo criado. E
E qual a importância da claudicação na suinocultura? É claro que a dor por si só já é bastante grave, mas a claudicação pode estar relacionada com outros problemas relacionados à saúde e ao bem-estar dos animais, né? Explica pra gente. Então, a claudicação, ela começa basicamente por dois fatores, né? Pode ser um problema relacionado ao animal e seus aprumos, né? Quando a gente fala, por exemplo, na fêmea reprodutora ou no macho, ele deve ser já selecionado com aprumos adequados para uma vida mais longa, né? Digamos assim. E então ele já deve ter esse fator previsto. E o outro fator são as construções, as condições que a intensificação da suinocultura dá para o animal sobreviver, né? Que é um piso adequado, um piso homogêneo, com um caimento onde não se acumule fezes nem umidade, com pH adequado, com uma temperatura adequada. Esse é o principal problema para causar descartes na suinocultura, principalmente quando a gente fala em matrizes suínas? Sim, em matrizes suínas, principalmente os problemas locomotores estão relacionados a um descarte precoce, né, como foi falado nos vídeos anteriores, um descarte onde a fêmea ainda não se pagou muitas vezes, né? Então, um piso inadequado, uma formação do próprio animal inadequada vai levar a pequenas erosões, a pequenos esmagamentos da sola, da parede, do casco, e que vão aos poucos acarretando problemas mais graves, né? Como o animal começa a diminuir a sua locomoção, até ficar deitado, e muitas vezes ele não reage mais e tendo que ser descartado. E aí nas fêmeas suínas, imagino que seja um problema ainda mais grave, porque está relacionado diretamente com o desempenho dos leitões, né? Como é que a claudicação das matrizes influencia no desempenho dos leitõezinhos que ainda vão nascer? Ela está ligada diretamente à capacidade da fêmea a produzir leite e a suprir essa leitegada, né? Muitas vezes a fêmea começa a claudicar, com dor ela já vai ter inflamação, vai ter febre, vai ter inapetência, e muitas vezes essa leitegada não vai ser alimentada, principalmente pela lactação adequada. Qualquer problema de locomoção que as fêmeas apresentarem pode ser considerado claudicação ou não? Isso tem que ser avaliado tecnicamente, né? Mas basicamente, se o animal está poupando o membro, se ele está caminhando de uma maneira não natural, a gente já considera como claudicação. E como é que o produtor faz então para evitar esse problema? Evitar o problema principalmente na construção, né? A construção das instalações ela tem que estar sendo pensada de uma maneira bastante relacionada a que o animal vai passar integralmente seu tempo de produção nessa instalação. Então, um piso homogêneo, um piso com caimento, como foi falado anteriormente, para que não se acumule água, sujidades, a própria limpeza, né? Evitar ambientes ásperos, as instalações onde haja superfícies ripadas devem ser dinamizadas de uma maneira que essas fenestras não agridam ao pé do animal, tem uma largura boa, em torno de uns 8 centímetros, para que o animal consiga se apoiar adequadamente. Então, são fatores que se juntam e conseguem prover ao animal uma boa adequação dele, né, nessa instalação. Luiz, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar ainda sobre suinocultura. Depois do intervalo, vamos continuar falando sobre suinocultura. No quadro Direto do Produtor, vamos responder uma dúvida que também pode ser a sua. Voltamos já. O meu nome é Paulo César de Souza, sou da Grande de São João, da unidade Jacarezinho, no Paraná. Ligados Integrados, volta já. Estamos de volta e aqui no Ligados Integrados você envia sua dúvida e nós trazemos um especialista para responder. Um suinocultor está enfrentando desafios. Vamos ajudar? É hora do quadro Direto do Produtor.
Hoje nós vamos esclarecer a dúvida do suinocultor Wanderson Monteiro. Vamos ler aqui na tela? A dúvida dele é: tem alguma técnica para evitar o esmagamento do leitão pela mãe? A gente vai continuar conversando com o Luiz Carlos Bordim, é ele que vai ajudar a gente a esclarecer essa dúvida do produtor. Luiz, vamos lá então, mais uma vez. Como é que o produtor faz para evitar o esmagamento do leitão pela mãe? Então, seu Wanderson e demais produtores, evitar o esmagamento, ela é uma ação conjunta relacionada a todo o sistema na maternidade. Então, nós temos que olhar o ambiente como um todo, né, a construção, observar o leitão e observar a fêmea. Tem vários fatores que podem levar ao esmagamento, né? Começando pela construção, a gente tem que imaginar que a baia esteja adequada, esteja limpa, esteja com uma temperatura ótima para o leitão, né? Um escamoteador confortável, que ele atraia o leitão, para que o leitão se sinta em casa, propriamente dita, né? E também pensamos que o leitão ele tem que estar bem nutrido, ele tem que ter mamado bem, ele tem que ter bebido água. Então, algum desses fatores, que o leitão esteja desidratado, com hipotermia ou qualquer outro desconforto, vai levar a que ele fique desorientado. E, por outro lado, a porca também tem que estar íntegra, né? Ela tem que ter condições de se locomover bem, uma boa experiência em se locomover bem, para ela proteger seus próprios filhotes. Então, o que a gente observa mais comumente é que esses esmagamentos ocorrem principalmente nos 3 primeiros dias, e eles ocorrem mais nos momentos onde a porca é alimentada, né? Então, a porca vai se alimentar, ela vai ficar em pé, vai deitar em seguida. Então, é nesses momentos que ocorrem mais comumente os esmagamentos. Então, o que o produtor pode fazer é observar o comportamento dessas leitegadas, dessas porcas. Ele pode manter esses leitões presos do escamoteador para evitar o esmagamento, e também sempre observar se a porca está em condições de saúde boa, que ela pode ter uma cistite, ela pode ter um problema locomotor, como falamos anteriormente, ou qualquer outro problema de saúde que vá, então, dificultar que ela se movimente. Muitas vezes ela literalmente desaba sobre o leitão, e se o leitão também estiver fraco, como comentamos, ele não vai reagir a esses momentos rápidos, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode ajustar de acordo com cada propriedade, com cada leitegada, né, cada porca especificamente. Perfeito, Luiz. Lembrando que os suínos, as fêmeas, os machos, não são animais agressivos, né? Não, tranquilo. Não são considerados animais agressivos. É isso, Luiz, muito obrigada por participar com a gente, respondendo a dúvida do Anderson, que pode ser, de repente, a dúvida de tantos outros produtores. Te espero aqui numa próxima. Muito obrigada. Obrigado, e em meu nome e em nome da Embrapa agradecemos. Nós é que agradecemos. Até. Vamos saber como fica o tempo aí na sua região? A Kelly Ávila vem atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. Hoje é dia de responder telespectador, mas antes vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. Ainda chuva concentrada em boa parte ali no sul e sudeste, na região norte. A gente vai observar aqui, olha aí, volumes de 30 milímetros se espalhando pelo sudeste, no centro-oeste e também na região norte. Já na região nordeste, parte do Mato Piba, chuvas mais isoladas, não vamos ter chuva muito concentrada. Aí eu trouxe o mapa para a gente dar uma olhadinha na umidade do solo. A gente vai ter menos chuva na região sul daqui para frente, mas como choveu mais aí no final do inverno, a gente tem volumes de até 100% de umidade aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. O norte do Paraná a gente pode observar que tem falta de umidade, 40%. E aí aqui, ó, todo o sudeste,
principalmente o centro-oeste, a região ali nordeste, o centro-oeste ali também, a gente pega a parte. E todo o sertão nordestino, olha ali a Bahia, olha aqui como é que está o sertão nordestino, 0% de umidade do solo. Choveu muito pouco e não tem previsão de chuva. Então a gente está aqui com 0% de umidade, 10% nessas áreas em laranja e amarelo. Região norte também choveu bastante, ainda continua chovendo, volumes de 100 a 90% de umidade aí do solo. Aí agora a gente vai responder telespectador, vamos ver para onde a gente vai. Urupê, São Paulo, interior de São Paulo. A gente vai responder o Eduardo, ele quer saber a previsão aí, então, para Urupês. Vamos dar uma olhadinha, Eduardo? Vamos juntos aqui? Olha aí, nos próximos 13 dias a gente tem 130 milímetros de chuva, o tempo fica mais firme até quase o final ali de outubro, ali pelo dia 27 é que começam as chuvas. E aí a gente vai ter vários dias com episódios de chuva de 20 milímetros e até quase 30 milímetros ali no início de novembro. Depois a gente volta a ter um período de tempo mais firme. Então, 130 milímetros em 13 dias. Vamos avançar para ver como é que fica novembro até meados ali de dezembro. Aí em novembro a gente tem uma janela aqui no início, depois volta a chover lá pelo dia 21 de novembro. Olha só, um episódio de quase 45 milímetros. E se você quiser participar, mande perguntas para a gente. 11 975 71 38 19. Faça como o Eduardo que a gente responde aqui. Tchau para você. Tchau, até amanhã. Obrigada, Kelly. Antes de encerrar o programa, eu quero ver quem vai aparecer na tela do Ligados Integrados hoje. Vamos ver juntos aqui na nossa tela, @GranjaMate. Está fazendo um ultrassom, é isso? Me parece que está fazendo um ultrassom. Muito obrigada pela sua participação. Eles são de Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina sempre marcando presença aqui com a gente. Quer participar também? Marque a hashtag Ligados Integrados no Instagram. E o programa de hoje fica por aqui. Um ótimo feriado para você, Dia das Crianças, né? Um ótimo dia para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, por que não para todos nós, né? Eu espero vocês amanhã. Até! Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.